protetor, tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Nunca houve amor assim. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus, porque você está na casa do Pai e juntos nesta noite nós vamos louvá-lo, adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Eu te convido a se colocar de pé, você que puder. Neste momento nós vamos começar declarando que o nosso Deus é exaltado sobre toda a terra, sobre toda a terra. O nosso Deus é o Deus que é exaltado. E aqui nesta noite nós levantamos um trono de adoração e louvor ao Rei que é digno de honra e glória. Amém? Louvemos.
forças, com todo o nosso ser, nós queremos cantar do teu amor para sempre. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Mais uma vez. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. E nós vamos finalizar com a igreja. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei, eu cantarei, mais uma vez. Cantarei teu amor. Diga isso pro Senhor. Cantarei teu amor. Nós cantaremos o teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor, Jesus. A próxima canção é uma oração, é um clamor. E nós vamos dizer com toda a nossa alma: venha viva, Senhor, tua igreja. Venha viva, Senhor, a minha vida. Venha viva o teu povo com poder. Nós precisamos desse avivamento. E neste cântico você vai dizer com toda a sua alma: Senhor, eu quero estar sempre no primeiro amor, no fogo da paixão que não se acaba, na alegria de vir à tua casa, de te adorar, de cantar do teu amor.
de exultar o teu nome. Venha viva a tua igreja, a tua obra. Faz resplandecer em nós a tua luz. Que ao sairmos daqui, nós possamos ser luzeiros sobre este mundo que anda tão escuro. Venha viva, Senhor, a tua obra. E assim nós vamos cantar. E nós cremos que o Senhor trará. Aleluia, Jesus. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. Vem quebrantar e lavar nossas vidas, pra tua glória em nós resplandecer. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. Vem operar santidade e justiça. Tua vida em nosso viver. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Você pode clamar nesta noite por você, pela sua casa, se examinar nesta noite e pedir que o Senhor venha avivar o teu coração, avivar todo o teu ser, avivar a tua família, a tua casa, o nosso país. Que o Senhor Jesus possa tocar com o Espírito Santo em nossos corações, avivando, quebrantando e agindo em nós e através de nós. Que você possa com toda a sua alma dizer: Senhor, aviva, aviva. Ó Senhor, do vale de ossos secos, nós queremos rebrotar, ressurgir a vida. Senhor, nós queremos voltar a sentir a tua presença, o primeiro amor. Nós queremos sentir, ó Deus, mais de ti. Aviva, Senhor, a tua obra em nossos corações nesta noite. Fale com o Senhor Jesus nesta noite. Senhor, aviva o meu coração. Eu já não sinto mais o que eu sentia antes. Eu não sinto o teu agir. Eu não sinto o Espírito Santo falando comigo. Eu não sinto a tua palavra penetrando no meu coração. Tem misericórdia de mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem e invade, toma a minha vida de maneira sobrenatural, para que eu possa sair daqui nesta noite cheio da tua presença, e assim contaminar também, poder espalhar do teu amor sobre esta terra. Ó Deus, aviva-nos, Senhor, com o teu poder nesta noite. Glória a Deus. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem
isso com toda a sua alma. Venha viva, Senhor. Não perde essa oportunidade do Espírito Santo te tocar. Põe o fogo da paixão nos corações. Você pode clamar nesta noite. Vem, venha viva, Senhor, a tua obra. Venha viva, põe o fogo da paixão em meus coração. Põe o fogo, venha viva, Senhor, a tua obra. Põe o fogo da paixão nos corações. Ouve, Senhor, o clamor do teu povo. Vem sobre nós com poder. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar por um momento. Aleluia. Que o Senhor ajude os nossos corações. Amém, Deus. E que esse fogo do Espírito venha queimar dentro de nós. Amém. Quero convidar as crianças a virem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês agora para que vocês participem do culto infantil. Ô Renan, tudo bem? Vem aqui, Renan, mais perto de mim, por favor. Que legal, Márcia, tê-lo aqui entre nós. Pode chegar aqui, Renan, mais perto. Você vai fazer oração hoje, Renan, por nós? Como você está? Você está bonzinho? Você pode orar por nós? Deus abençoe todos que estão aqui, as crianças, os adultos, todo mundo que há no mundo, quem está passando por necessidades. Amém. Amém. Deus seja louvado. Renan, Deus abençoe sua vida, tá bom? Vão devagarzinho, Ju, Rebeca, com calma. E as professoras estarão ali com vocês, tá bom? Irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre generosidade. Paulo, ali instruindo a igreja de Corinto, ele disse que cada um deveria contribuir conforme propôs no coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Falar sobre contribuição na igreja ou falar sobre uma vida generosa não é falar sobre uma regra, uma lei, que quando eu dou eu sou abençoado e quando eu não dou eu estou debaixo de maldição. Na verdade, falar sobre contribuição e esse momento de generosidade é falar para vocês que Deus deu tudo o que Ele tinha para nós. Ele deu o Filho dele numa cruz para nossa salvação. Ele nos salvou, Ele nos redimiu e Ele convida todos os seus discípulos a terem uma vida de generosidade, de partilha e não de acumular para si, não de viver apenas para si mesmo. Se você tem ocupado toda a tua renda em torno da sua vida, em torno da sua família, talvez você não tenha feito uma boa mordomia daquilo que Deus tem te dado como recurso financeiro. Então o ideal é que nós, como discípulos de Jesus, que a gente contribua de maneira voluntária, de maneira regular e de maneira generosa. E dessa forma nós estaremos servindo a Deus, servindo o povo de Deus, cuidando da casa de Deus, para que a casa de Deus continue a servir pessoas, a acolher pessoas. Então essa é a ideia,
de uma vida generosa, não é estipular o quanto eu dou e o quanto eu vou ganhar. Aqui não é um título de capitalização que você investe o seu dinheiro e o seu dinheiro rende X% todos os meses, não é verdade, Rê? Aqui é um lugar de generosidade, de pessoas que foram conquistadas pelo amor de Cristo, e por conta disso eles doam, por conta disso eles querem acolher e servir as pessoas que estão à sua volta. Se você deseja fazer isso aqui, você pode dar um sinal com a sua mão, o Fernando, a Meire e a Charmene. Se você já faz isso durante a sua semana, esse é um momento também de gratidão, de oração e de dizer: Deus, obrigado, porque eu tenho feito parte da tua obra nesse mundo, tá bom? Vamos louvar a Deus com alegria, eu vou orar também. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de contribuir de maneira generosa no teu reino. Que o Senhor continue sustentando essa igreja, o teu povo, que o Senhor continue enviando para nós prosperidade material, que o Senhor abençoe tudo aquilo que a gente tem feito, o nosso trabalho, que o Senhor abençoe o comércio da Márcia, que o Senhor venha abrir as portas, enviar clientes, prosperar aquele lugar, e que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre todo o teu povo, nos abençoando, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Chique, amém. Eu tô com chique, tô com negocinho. Amém, obrigado. Amém. Tá aberto? Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estão me escutando? Então, amém? Então, tá bom, eu já falo alto, né? Então não preciso muito do microfone. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês aqui nesta noite. Faz algum tempo que eu não estou aqui, né, pastor? Faz um tempinho. Estava acostumando a não ficar. Brincadeira. É difícil, né, a gente expor a palavra, porque é algo muito importante, é algo muito divino, mas ao mesmo tempo é uma alegria também, né, poder estar aqui e falar daquilo que Deus tem falado conosco no decorrer dessa série. E nós vamos dar continuidade à série hoje, a série lá de Igreja Exposta, né, pastor? Nós estamos na segunda carta à igreja de Esmirna. Eu gostaria que vocês abrissem já o livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Semana passada falamos sobre Éfeso. E hoje nós vamos falar sobre Esmirna. Gostei de Esmirna, viu? Gostei bastante. Confesso que foi um desafio, né? Porque Apocalipse é um pouco complicado estudar, tá? É um pouco difícil, a gente fica um pouco meio receoso em pregar, mas foi uma bênção para a minha vida e creio que vai ser uma bênção para a vida dos irmãos também. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de fazer uma oração. Vocês podem fechar os seus olhos? Senhor Deus, Pai, eu quero colocar a minha vida diante do Teu altar, diante da Tua presença, sabendo, Pai, que sou pecadora, que de mim nada posso transmitir nada, Senhor. Mas por intermédio da Tua palavra, da Tua presença, da presença do Teu Espírito Santo, Pai, sei que coisas maravilhosas, divinas podem ser, Senhor, transmitidas ao Teu povo aqui nesta noite. Assim como Tu falaste comigo, Pai, no decorrer dessa semana, fala com cada um, Pai. Abra os ouvidos, abra, Senhor, nosso coração, para que possamos não somente escutar, mas que venhamos também a guardar as Tuas palavras em nosso coração, para que possamos sair daqui edificados, e com aprendizado em nossos corações para praticar no nosso dia a dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tira toda a distração, todo o mal, todo o sono, Pai. Que haja, Senhor, um despertamento da Tua igreja, como foi cantado aqui. Que o Senhor aviva, Senhor, aviva mesmo, Pai, os nossos corações. Aviva, Senhor, o Teu
povo. Aviva, Senhor, a tua igreja. E que nessa noite, Pai, nós possamos, Senhor, ser despertados com a tua presença, com a tua mão poderosa, Pai, nos tirando desse sono, Pai, nos tirando dessa inércia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá ler a carta de Apocalipse 2, a partir do versículo de número 8. Diz assim, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tomou a viver. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenho medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Bom, quando eu iniciei o meu estudo, eu comecei a pensar quão maravilhoso, quão criativo é esse Deus da criação. Deus nos criou, nos formou e nos deu habilidades que são únicas a nós mesmos. Habilidades essas de nos comunicar, né? Hoje eu estou aqui nos comunicando através da minha fala. Talvez se o público fosse um público que não escutasse, eu estaria comunicando através de gestos. Poderia estar me comunicando através da escrita. E às vezes, se eu for pensar, fiquei pensando, mas qual seria o outro modo de me comunicar? E às vezes eu pensei muito na minha mãe. Às vezes só minha mãe, de olhar, através de um olhar, eu sabia o que ela queria me comunicar. E eu creio que os mais velhos também são assim, né? O pai só olhava e a gente já sabia o que o pai queria comunicar através de um olhar. Eu às vezes olho para minha filha, eu olho só com o olhar, às vezes elas ficam já assim. Eu creio que ela sabe que naquele olhar eu estou dizendo alguma coisa. E esses são os meios que o Senhor fez da comunicação para que nós possamos nos comunicar. No nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, nossa escola, na igreja, enfim, onde Deus nos coloca. E aí eu fiquei pensando, e quando vem algo que nós não imaginávamos que ia acontecer? Uma tragédia, a morte de um ente querido, uma doença que não esperávamos e vem e acontece, o desemprego. Isso acaba mexendo no nosso interior, acaba mexendo lá na nossa alma, nossas emoções. E isso acaba abalando a gente de tal forma que nós ficamos, às vezes, sem palavras para poder explicar o que está acontecendo. Ficamos atônicos, ficamos parados, paralisados, sem palavras. Quantas vezes nós entramos aqui na igreja, talvez hoje mesmo tenham entrado pessoas que talvez entrou aqui e não conseguem nem orar, porque não tem palavras para expressar aquilo que estão sentindo. Talvez estão passando por um momento de sofrimento, de aflições, e que esse sofrimento e essa aflição está atingindo tanto a sua alma, que às vezes quando você coloca perante a Deus para orar, você não consegue orar. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós não conseguimos orar, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em vocês, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis ao Pai. Aquilo que nós não conseguimos falar com a boca, o Espírito Santo, nosso intercessor, ele vai lá e intercede, coloca as palavras que nós não conseguimos falar e leva ao Pai. E diante dessa situação, eu quero levar a vocês a conhecer a igreja de Esmirna. Esmirna vivia um momento, creio que desta forma, um momento de sofrimento, um momento de perseguição, um momento de afronta do inimigo. E isso levou eles a enfrentar o quê? O medo. Isso levou eles a enfrentar o quê? A tristeza. Isso levou eles a enfrentar o quê? A pobreza. Isso levou eles a quê? A enfrentar o quê? A fome. Muitas situações de tribulação. E eles, como igreja de Esmirna, mantinham-se fiéis nessa situação.
E eu falei que eu gostei muito dessa igreja, não pelo sofrimento, mas porque das 7 igrejas que nós vamos expor aqui na série, essa e a igreja de Filadélfia são as únicas que não receberam críticas e receberam elogios. E eu também vou falar da igreja de Filadélfia. Oba! Oh, Jesus! Nós não combinamos, mas eu vou falar sobre a igreja também de Filadélfia, então aguarde. E aí, o que a gente vê de especial? Elas não sofreram críticas da parte do Senhor, não que não sofreram, Deus não houve essas críticas a essas igrejas, apenas elogios. Mas isso não impediu que essas igrejas sofressem. Diferente do que nós temos presenciado no meio cristão ultimamente. Venha para o Senhor Jesus que você não sofrerá mais. Você é um crente fiel, você é um irmão abençoado, você não vai ter mais problemas na tua vida. Você é uma bênção, você não vai sofrer mais perseguição. E não é isso que nós vemos na carta de Esmirna. Mesmo eles não recebendo as críticas vindas de Jesus, sendo só elogiados, eles não ficaram livres de serem o quê? Perseguidos. Eles não ficaram livres do quê? De sofrer afrontas. Eles não ficaram livres. E o que eu aprendo já de primícia? O que eu aprendo logo de cara com essa igreja? Com essa igreja que eu falei que eu gostei muito de aprender sobre ela. Que no mundo, eles sabiam que eles iam vivenciar tribulações, que no mundo eles sabiam que vivenciar tristezas, mas que sabiam também que haveria um que estaria do lado dele. Lá em João 16:33 diz, né, que Ele é um Deus que está conosco. Que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? Porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós também vamos vencer. Mas nós não, lá nesse mesmo versículo, no comecinho dele diz o quê? Em mim tenham paz. Não tenham paz no mundo. Às vezes procuramos a nossa paz nas coisas do mundo, no nosso trabalho. Procuramos a nossa paz no nosso dinheiro. Procuramos a paz no nosso poder, talvez financeiro, poder, status dentro da empresa, não sei. Procuramos a nossa paz em situações mundanas, em situações aqui. E Jesus diz em João 16 que, para que nós venhamos a ter paz em quem? Nele. Não em situações. E essa igreja entendeu. Ela entendia, ela era fiel. E ela não cedia, por quê? Porque ela tinha essa fidelidade. Ela sabia que mesmo ela sofrendo tribulações e afrontas, a fidelidade dela não era comum, a fidelidade era com Deus. Ela sabia que em Deus ela podia ser sustentada. No Senhor ela podia ser sustentada. Outra coisa que eu aprendo logo assim de cara. Que quem serve a Cristo, quem está com Cristo, quem quer viver em Cristo, vai sofrer perseguições. E eles entenderam isso. Para eles não era uma novidade. Novidade não é para a igreja de Esmirna, saber que eles iam enfrentar essas perseguições. Não era novidade nenhuma. E por que para nós, no nosso dia a dia de hoje, nós achamos que isso é novidade? Nós já estamos vivendo essas perseguições, talvez pequenas, diárias, que vão se tornando cada vez maiores, mas nós já estamos enfrentando perseguições pequenas, mas que já estão levando, estão se aglomerando e já estão ficando um pouco maiores. Esmirna quer dizer mirra. Mirra quer dizer o quê? Quando a gente pensa em mirra, a gente pensa que não cheira gostoso, né? Um aroma agradável, e é mesmo. Mas quando provada, ela tem um gosto amargo. Ela tem um cheiro bom, mas quando provada, ela tem um gosto amargo, uma erva amarga. Então, os cristãos da igreja de Esmirna, eles estavam vivendo o quê? Um momento amargo. O próprio nome dessa cidade já dizia isso. Eles viviam um momento amargo, dentro da situação pecaminosa que aquela cidade vivia. E qual que era o contexto dessa cidade? O que essa cidade vivia? Quem era essa cidade? Né? Estudando, a gente chega o quê? Que Esmirna era uma cidade muito antiga, que foi destruída e depois foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída, ela meio que tomou um status. Agora, quem estava ali junto a dela, ela tinha tomado o nome, ela era uma cidade rica,
uma cidade que tinha destruída, mas agora tinha sido reerguida, e foi a primeira cidade da Ásia que foi a primeira a construir um templo para adoração. Então, eles se gabavam nisso também. Eles tinham erguido o quê? Um templo para adoração a uma deusa de Roma. Eles achavam bonito eles serem adoradores, eles serem idólatras dessa divindade. E mais depois de um tempo, lá depois, se não me engano, acho que é 25 depois de Cristo, houve-se o quê? Houve um outro templo de adoração a quem agora? Ao imperador. Então, além de ter um império, um santuário para adorar a deusa, tinha agora também um santuário para adorar o imperador. A situação de Esmirna era essa, de idolatria, de coisas ruins que aconteciam naquela cidade, soberba. E quem estava inserido naquela cidade? Os cristãos de Esmirna. Se Éfeso foi marcado, foi falado-se muito sobre amor, em Esmirna nós vamos falar muito sobre sofrimento. E essas são uma das duas características, e a gente vai falar de outras características, que Deus quer ver no cristão: o amor e o sofrimento. Porque o sofrimento faz parte do discipulado cristão. Sinto lhe dizer aqui nessa noite. Sofrimento faz parte. Jesus sofreu, nós também vamos sofrer. Faz parte, para um aperfeiçoamento, para um amoldamento, para um transformar da igreja, é necessário que nós venhamos também a sofrer algumas situações. E Esmirna, essa cidade, era dessa forma, acontecia isso. E o que acontecia? Acontecia uma perseguição, tanto externa como interna. Externa da onde? Como havia muita idolatria, eles queriam que o quê? Que os cristãos o quê? Adorassem, idolatrassem essa deusa, essa divindade. E eles não se dobravam. Eles não acendiam incenso, eles não faziam as adorações, os cultos a essa deusa, não adoravam o imperador. E internamente também havia uma perseguição. Havia o quê? Um grupo de judeus que se diziam judeus, mas que Jesus diz rispidamente que era a sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles faziam práticas que não eram dos judeus. Eles praticavam o quê? Coisas que não se diziam corretas para um judeu. Eles faziam o quê? Eles falavam mal do outro grupo cristão da igreja de Esmirna, falavam que eles eram os rebeldes, falavam que eles seguiam um homem que dividia o judaísmo. Então, eles começaram a difamar esse povo. Então, a perseguição não era só externa, era externa e interna. Vinha de todos os lados. Esse era o contexto da igreja de Esmirna, onde ela vivia dentro dessa cidade. Era um contexto de perseguição, tanto dentro como fora da igreja. E quais eram essas perseguições que eles sofriam? Primeiro, vamos lá ler, no versículo de número 9, diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Conheço as suas aflições e a tua pobreza. Bom, nesse versículo, nesse pequeno trecho que a gente leu agora, conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Você vai falar: poxa, mas você não acabou de falar agora, Liz, que Esmirna era uma cidade rica? Era uma cidade rica. E por que esse povo vivia tão pobre? E essa palavra pobreza, dita aqui nesse trecho, não era pobreza classe média baixa. Era miséria. Eles viviam na miséria. O pé da letra era miséria. Eles não tinham, às vezes, nem o básico para sobreviver. E aí você pode pensar, às vezes eles eram uma igreja que era caridosa. Então eles venderam tudo que eles tinham para poder suprir a vida do irmão, ou suprir a vida do próximo, por amor a Cristo. Eles fizeram e venderam tudo e ficaram pobres. Talvez você possa falar assim: não, eles vieram realmente de uma classe baixa, que não tinha dinheiro, e realmente eles eram um povo pobre. Mas esses dois pensamentos ainda não chegam à pobreza de miséria que eles viviam. A miséria que eles viviam estava baseada no quê? Nessa perseguição externa que eles viviam. O pessoal os judeus não queriam fazer, como se faz, compra e venda com eles. Não tinha mais esse trâmite, eles não queriam. Por quê? Porque eles não serviam da forma que tinham que servir. O povo cristão da igreja de Esmirna, eles não queriam mais fazer negócios ilegais, como faziam talvez o povo, que era todo mundo enrolado lá, né? Eles não queriam mais, eles queriam dar certinhos.
Não havia mais essa duplicidade de ânimo entre o povo de Deus da igreja de Esmirna. Eles queriam dar certos perante Deus. E isso que impedia e trazia privações à vida deles. Havia também confisco das coisas. Confiscavam-se muitas coisas deles. Então a pessoa não tinha acesso a talvez uma comercialização do seu alimento. Eles não tinham acesso talvez a ir ao mercado e comprar as suas necessidades, porque também não tinham dinheiro, porque não conseguiam comercializar. Eles eram de uma certa forma excluídos da sociedade. Um povo totalmente excluso. Por quê? Porque não queriam se dobrar à idolatria que havia dentro daquele lugar. Isso tem acontecido também no meio nosso. Se nós hoje não aceitarmos aquilo que o mundo tem imposto para a gente, nós somos tidos como loucos. É isso que eu escuto dentro do meu trabalho. Quando eu falo que eu não aceito ideologia de gênero, quando eu falo que eu não aceito drogas, quando eu falo que eu não aceito... Isso para eles é antiquado. Isso para eles é errado. Isso para eles não é certo. Agora é porque eles acham que é certo, eu vou ter que me enquadrar na deles? Não. E é isso que o povo de Esmirna estava fazendo. Eles não se enquadravam naquilo que o mundo, na época, naquela cidade, queria que eles fizessem. Eles não se enquadravam. Então eles sofriam privações. E talvez se nós não vivemos hoje as privações, pode ser que daqui para frente nós venhamos a viver. Nós venhamos a viver. Então, já é um alerta para mim e para você aqui nessa noite. Além das privações, o que eles viviam também? Diz, continuando o versículo aqui, diz o quê? Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Foi aquilo que eu falei com os irmãos. Eles tinham um grupo de judeus que difamavam, falavam mal deles, né? Eles achavam que eles eram... Eles faziam as negociações ilícitas, para eles tinham muito ganho e lucro com isso. Se diziam da casa do Senhor, mas não eram. Sim, da sinagoga de Jesus como da sinagoga de Satanás. Então essa difamação, essa privação traziam malefícios para esse grupo de cristãos dentro da igreja. E aí Jesus diz assim, mais para frente a gente vai ler, eu conheço o que vocês estão passando. Eu sei, viu, Elaine, que você está passando. Jesus está falando assim, eu conheço, porque eu sei, porque eu ando no meio das minhas igrejas. A gente já estudou aqui, acho que se não me engano, semana passada, na igreja Jefferson, que Jesus, ele anda no meio da igreja. Ele sabe, ele conhece o meu e o teu interior, ele sabe o que eu passo, ele sabe o que você passa. Então, ele está dizendo a princípio assim para o povo de Esmirna, olha, eu conheço, viu, Márcio, o que você está passando. Você está passando por isso, por isso e por isso. Mas, tem de bom ânimo, viu, Márcio? Porque vai vir mais, viu? Ai, Jesus, vai vir mais. Tem de bom ânimo, viu, Helene? Porque vai vir mais. Não temas. Não temas. Vai vir mais alguma coisa. O que de pior podia vir mais? Já havia uma perseguição externa, uma perseguição interna. O que poderia mais acontecer para aquele povo? E aí vamos continuar aqui. Diz que, no versículo de número 10, não tenha medo. Olha o que Jesus está falando. Não tenha medo, não. Tenha medo. Vocês já estão sofrendo tudo isso, mas não tenha medo. Do que vocês estão prestes a sofrer. Porque isso aí vocês estão sofrendo, eu conheço, eu sei que vocês estão passando por isso. Mas vai vir mais. Diz Jesus assim, saiba que o diabo lançará alguns de vocês, aonde? Na prisão. Para quê? Para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante o quê? 10 dias. Olha, eu conheço, eu sei que vocês estão passando, eu sei a luta, talvez o que vocês estão passando na tua casa, no teu trabalho, eu sei, eu conheço. Mas tenha força, tenha coragem, não tenha medo. Sabe por quê? Porque vocês vão enfrentar mais alguma coisinha. E eu vou dar o nome e o sobrenome da pessoa que vai entrar para fazer essas coisas. É ele mesmo, o diabo, ele vai entrar. E algum de vocês, achando que passando essas perseguições, pensam que vão se safar, alguns de vocês ainda não vão terminar a perseguição, vocês vão ser presos. Vocês vão ficar privados de uma vida familiar. Vocês vão ser privados de uma vida em comunidade. Vocês vão sofrer açoites. Vocês vão sofrer dentro da prisão. Mas aí Jesus diz assim, olha, mas essa perseguição tem dia e hora para acabar. Mostrando que o controle está onde? Na palma de suas mãos. Que ele não perdeu o controle da situação. Que ele permite, sim,
para nos aperfeiçoar, para nos provar, para trabalhar no nosso caráter, para trabalhar na nossa vida. Porque Ele está no controle de todas as coisas, mostrando que sim, que há um começo, mas que há um fim, há um término para essa luta. Então, o povo de Esmirna, além de sofrer privações, sofrer difamação, vai sofrer prisão. E fora a prisão diz o quê? Se a gente continuar aqui, ó. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até o quê? Até a morte. Jesus amado. Seja fiel até a morte. Pensou, Tamires? Eu já escutei pregação e esses dias eu falei para o André, nossa, só Deus, eu acho que eu já devo ter pregado misericórdia. Mas assim, a gente fala de ouvir pregação falando assim, ó, vocês têm que ser fiel até a morte, né? Até o último dia de vida. Irmão, a gente tem que ser fiel dia a dia. Fiel até a morte, isso aí não precisa nem falar, nós temos que ser fiel. O que o texto está querendo dizer aqui, que você tem que ser fiel até a morte no momento da perseguição. No momento da tua perseguição, da tua prisão, do teu afoite, no momento da tua doença, no momento da tua enfermidade, da falta de emprego, nesse momento, o Senhor está dizendo para você, ser fiel até a morte. Até a morte da perseguição, até a morte da tribulação, ser fiel. Porque ser fiel até eu morrer velhinha, isso é legal, eu tenho que ser fiel, irmãos. Isso é uma gratidão que eu tenho com Deus. De eu tentar, porque a minha fidelidade nunca vai ser o que Ele é fiel comigo. Nunca vai ser recíproco. Porque eu sou falida, eu sou pecadora, eu erro. Eu tento acertar, mas sempre erro. Então, a gente tenta ter essa fidelidade com Cristo. Mas sabemos que ela não é, nunca vai ser igual a dele conosco. Então, aqui quando ele diz ser fiel até a morte, é que no momento da tua aflição, do teu problema que você está enfrentando, que você vai até o fim. Ser fiel até o fim, até o fim. Amém? Todo mundo comigo? Aí como diz o pastor, não consigo abrir aqui, pastor, não. Eu vou colocar o dedinho aqui, tá? Vou colocar o dedinho aqui. Mas, ser fiel até a morte. E aí, quando eu estava estudando sobre execução, sobre mortes, a gente vê em alguns estudos, eles acreditam que na época da igreja de Esmirna, quando foi entregue essa carta, havia um pastor, por nome de Policarpo. Os estudiosos creem também que ele foi discípulo de João, e foi discipulado por João, e quando essa carta chegou, parou nas mãos dele. Eles acreditam que quem leu essa carta, que foi entregue a Esmirna, ao anjo da Esmirna, quem leu foi Policarpo. E Policarpo, ele era o quê? Ele era um homem fiel e temente a Deus. Ele tinha sido discipulado por João. Imagina, ser discípulo de João, que maravilha. Né? Discípulo do amor, que maravilha. Enfim, ele lendo essa carta, imagina ele lendo hoje em dia. Ser fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Será que ele sabia que essa carta também era destinada a ele? Dando ânimo para ele, ao que ele enfrentaria dentro daquela igreja? Será que ele sabia o quanto essa carta era importante na vida dele? Porque houve um momento na vida dele que ele foi martirizado. Houve um momento que ele foi entregue nas mãos do governo. E o governo queria o quê? Que ele adorasse ao imperador, adorasse a entidade que tinha lá. E ele não quis. Não vou adorar. Então, o reinado, o governo que tinha na época, falou assim, então, ou você entregue aos animais ferozes, ou você vai ser queimado. E ele foi queimado. E no momento que ele estava sendo queimado, diz, né, os estudos, que ele falava assim, em 86 anos, esse Senhor nunca me fez mal. Em 86 anos, esse meu Deus nunca me fez mal. Como eu negaria o meu rei e meu salvador? Olha, essas foram as palavras dele sendo queimado. A convicção que esse homem tinha. Será que no momento que quando ele pegou a carta que João escreveu, ele sabia que aquela carta era um ânimo também para ele? Que ele também seria martirizado em amor e por amor a Cristo?
Será que nós estamos como igreja, como a Elaine cantou aqui, aviva, Senhor, o povo, aviva, Senhor, a igreja? Será que nós, nesta noite, não precisamos ser avivados? Eu tenho uma historinha, eu nem ia contar, porque nem estava aqui na minha... Eu vou contar, porque eu achei ela bem bacana, eu lembrei e vou contar. Tem uma historinha que eu li em alguma pregação, que fala que havia 5 pessoas... Não, entraram 5 ladrões na igreja. Não é com você não, viu, amor? Não é 3, assim. Entraram 5 ladrões dentro da igreja. Quando roubaram o carro, eram 3, né? Eles estavam em 3, não eram 5. Entraram 5 ladrões dentro de uma igreja. E aí eles falaram assim, olha, quem quiser negar a Cristo pode ir embora, que eu não vou matar ninguém. Agora quem negar pode ficar aqui que a gente vai meter bala. E diz que saiu todo mundo, zarpou todo mundo. Quem ficou? O pastor, a senhora do círculo de oração e acho que o menino do louvor. Olha, Gabriel, ó. Ficou 3. Aí ficaram os 3, eles pensaram, puxa, agora nós vamos ser mortos. Aí os 5 ladrões ajeitaram as cadeiras, senta, ele falou, agora vai começar o culto, o verdadeiro culto. Agora sim vai começar o verdadeiro culto. Dizendo o quê? Que esses 3 estavam dispostos a morrer em amor a Cristo. Esses 3 faziam o verdadeiro culto a Deus. E eram esses 3 que eles queriam escutar e aprender a palavra. Será que nós como igreja hoje, se entrasse, eu fiquei pensando, se entrasse lá na... Quem quiser negar, quem negar vai embora, quem não negar fica aqui. E qual grupo eu ia fazer parte? Dos que negaram e foram embora? Ou daqueles que ficaram para receber um tiro? Eu não sei, irmãos. Então essa música hoje, a Helena canta, fala, Senhor, aviva. Aviva, Senhor, coloca teu fogo dentro de mim, me enche. Por quê? Porque eu não sei se eu estou preparada. Eu não sei se eu tenho essa fidelidade como essa igreja tinha. Eu não sei se eu tinha essa compreensão que essa igreja tinha de Deus, de Jesus, de tudo que Ele tinha feito. Eu não sei se eu consigo ir até o fim. Eu não sei se eu consigo. Só sei de uma coisa, que em Cristo nós conseguimos. Eu não consigo, mas eu sei que com Ele eu consigo. E como nós vamos conseguir vencer? E como nós vamos conseguir? Porque como eu falei aqui, eu não consigo, pelas minhas forças próprias, humanas, eu não consigo. Como que eu vou conseguir a passar por essas tribulações, por essas perseguições, por amor a Cristo? Como que eu vou conseguir? E aí eu me deparo com duas ações, e eu quero ver com vocês agora. A primeira delas está no versículo, deixa eu me achar aqui, no versículo de número 10, que diz assim, não temas. Não, vou fazer outra versão. Peraí que essa versão aqui não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Esse não tenha medo, não temas, é um ato de coragem. Então a primeira ação que eu tenho para perseverar, perseguir e conseguir passar por esses momentos difíceis que a gente vai, se a gente não enfrentou, a gente vai enfrentar em algum momento da nossa vida. Então não sei se talvez essa perseguição total, como a igreja de Esmirna vivia, mas as perseguições diárias que a gente vive também. Como que eu consigo? Tendo coragem. E essa coragem é o quê? É em cima da nossa fé que nós temos em Cristo. E aí, quando eu estava estudando sobre coragem, como que eu vou conseguir essa coragem, Jesus? Eu não tenho. Estou falando para mim, eu, Elisângela, não tenho coragem. Eu não tenho coragem de matar uma barata, eu tenho coragem, não tenho. Você tem coragem de matar barata? Eu não tenho coragem. Não tenho de ir lá e pisar na barata. Você tem coragem de pisar na barata? Eu não tenho. Mas em Cristo eu vou lá e, quando eu estou sozinha, pego coisa e mato a barata. Porque é eu e eu. Porque se eu tenho as meninas, alguém tem que matar a barata. Eu estou falando, Jesus vai comigo, Jesus vai e mata a barata. Então, nas minhas forças eu não consigo, mas com Cristo eu consigo. Uma situação que mostra muito claro essa ação de coragem é no momento que, lá no Antigo Testamento, não sei se todos conhecem, mas a história de Josué, diz o quê? Que uma certa ocasião, o seu líder Moisés tinha o quê? Estava morto. E agora quem que teria que conduzir aquele povo? Alguém ia ter que se conduzir. Ia ser quem? Vai, José, tu é tu, filho, é tu mesmo. Então levanta daí, vamos, prostrou, mas vamos lá, levanta, porque o que eu tenho contigo é algo muito grande. Você vai ter que pegar esse povo e levar para onde que eu quero que eles cheguem.
E eu quero que você tenha coragem e bom ânimo. E aí no versículo de número 9 ele diz o quê? No capítulo de número 1. Não te mandei eu, Josué? Não te mandei eu, Márcia? Sou eu contigo. Seja forte, seja corajosa. Não te espantes, nem te desanimes. Porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te desampararei. E por onde quer que andares, eu estarei contigo. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem está comigo. Não é Elisângela fraca, mas é o Deus Todo-Poderoso. Não é o meu braço da carne, mas é o braço do Deus Todo-Poderoso que vai e luta a guerra por mim. A posição que eu tenho que estar é o quê? É a posição de disposição, de estar de pé. Porque do resto Ele faz. Eu não consigo, mas Ele consegue. Então, quando Deus fala assim, quando eu falo para vocês que uma ação de estar, para poder alcançar ter essa fidelidade, alcançar essa fidelidade, como essa igreja alcançou, é ter coragem. Não é ter coragem porque eu sou forte, não é ter coragem porque eu posso, porque eu tenho dinheiro, não é ter coragem porque eu vou à igreja todos os dias, não é ter coragem porque eu vou às orações todo dia, não é ter coragem porque eu leio a Bíblia todo dia, mas é ter coragem por quê? Porque minha fé e minha confiança está depositada no Senhor, e nele eu sei que por onde eu quer que eu ande, Ele estará comigo, ainda que eu ande no vale, ainda que eu vá para lugares escuros, o Senhor é o Deus que está comigo e não me desamparará. É isso que Ele falou para Josué. Eu fui com Moisés e eu vou ser contigo, não temas, não tenha medo. E é isso que Ele está dizendo aqui nessa carta. Não temas, porque ainda que vocês estão sofrendo privações e tribulações, e açoites, e prisões, e execuções, e ainda que vocês venham enfrentar tudo isso, Deus diz, não temas, eu estou contigo, eu estou contigo. Amém? É a outra ação, para que nós venhamos ter essa fidelidade que essa igreja teve, e alcançar e sermos parecidos com eles, é ter o quê? Conhecimento. Conhecimento por quê? Eu só tenho coragem se eu tiver fé. Eu só tenho fé se eu conhecer a Deus. É impossível ter fé sem conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo quê? Por eu conhecer a Cristo, quem Ele é. E Ele se declara abertamente nessa carta. Em todas as cartas que vocês forem ler, Jesus se apresenta de formas diferentes. Personalizada, né? Ele se personaliza para cada igreja, de forma personalizada. E para essa igreja, Ele se personaliza de uma forma exata, assim, para essa ocasião. Então, Ele diz assim, é necessário que vocês me conheçam. E para que vocês me conheçam, eu vou me abrir, eu vou me mostrar por intermédio dessa carta. E é o que nós vamos ver agora. No versículo de número 8, agora eu vou voltar lá para o comecinho do que eu comecei a ler aqui com vocês. O versículo de número 8 diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras. Ao anjo da Esmirna, da igreja em Esmirna, escreva. Isso mostra o quê? Que Deus fala. Essa é a primeira característica que Deus está se mostrando e querendo ser conhecido por aquele povo daquela igreja. Eu falo com vocês. Escreve lá, porque eu falo com o meu povo. Jesus está dizendo assim, eu falo. E por eu falar, escreve isso numa carta. Jesus ainda fala no meio da tua igreja. Jesus ainda fala no ano de 2022. Jesus ainda fala conosco. Jesus está dizendo aqui nessa noite, adquiram conhecimento, conheçam-me, porque eu ainda converso, ainda falo com a minha igreja. Mas nós que estamos às vezes insensíveis ao falar de Deus. Às vezes nós não conseguimos escutar o que Deus quer falar conosco. Mas assim como Ele diz à igreja de Esmirna, Ele está dizendo assim, olha, me conheçam. E a primeira coisa que eu quero que vocês me conheçam é que eu sou um Deus acessível. Que sou um Deus que escuto. Que sou um Deus que quero me comunicar, como foi falado aqui no começo da introdução desse sermão. Eu sou um Deus que
que sou criativa e eu dei essa relação de comunicação, porque eu gosto de me comunicar e eu quero me comunicar. E às vezes nós não queremos nos comunicar com Cristo. Nós chegamos a Deus querendo só fazer que nem criança mimada, só falar. E Deus também quer falar. Ele também quer se comunicar conosco. Então, uma das coisas que ele já começa a se declarar e se abrir para que nós venhamos a conhecer ele, é que ele é o quê? Que ele fala conosco. E no começo do versículo número 8, ele já diz que ele manda escrever essas cartas a quem? Aquela igreja, porque ele queria se comunicar com aquela igreja, ele queria conversar com aquela igreja. Dizer àquela igreja que ele estava, assim, apercebido de tudo aquilo que estava acontecendo. Outra coisa que ele fala no versículo de número... Vamos lá, deixa eu não perder aqui. No versículo de número 8, diz assim: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Além dele falar conosco, ele se mostra aqui que ele é o quê? Ele é eterno. Ele não muda. Ele era o que era no começo e ele vai ser a mesma coisa quando tudo acabar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, independente da situação que estejamos vivendo. Ele não muda. Ele não muda. Ele é eterno. No versículo ainda de número 8 diz assim: que morreu e tornou a viver. Que morreu e tornou a viver. Dizendo que o quê? Que além de ele falar conosco, que além de ele ser eterno, ele é o quê? Ele é um Deus vitorioso. Ele é vitorioso. Ele morreu, mas ele renasceu, ele reviveu. Ele veio novamente, venceu a morte. Ele tornou ter a vida. Venceu aquilo que nós, por amor a nós. Então ele diz aqui: eu sou vitorioso. Isso que vocês estão precisando, eu posso lhe dar, porque eu sou um Deus de vitória. Eu sou vitorioso. Então Deus já começou a mostrar: eu falo, eu sou eterno, mostrando as características dele. Eu sou um Deus de vitória, eu sou um Deus vitorioso, que guerreio e trago a vitória para o meu povo. Outra coisa que Deus se revela a nós é no versículo de número 9, que diz assim: conheço as suas aflições. Ele conhece as nossas aflições. Às vezes nós estamos passando por um momento, como esse povo da igreja estava passando, e eu creio que não eles, mas às vezes a gente acha que Deus está desapercebido, que Deus não está olhando para nós, que Deus não está com seus ouvidos, com o seu olhar atento ao nosso clamor. A gente acha que Deus se esqueceu e às vezes a gente acha que Deus dormiu, sei lá. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não dorme, Deus não se cansa nem se fadiga. Deus é um Deus que está a todo instante, a todo momento, o quê? De olhos atentos ao quê? Às nossas vidas, ao que acontece comigo e com você. Como foi falado aqui, Ele anda, Ele caminha no meio de nós, irmãos. Ele caminha, Ele sabe o que nós estamos precisando. Ele é um Deus que nos formou ainda no ventre de nossa mãe. Ele sabe o que nós aguentamos. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe quem é cada um. Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele diz aqui, além de eu ser um Deus que falo, além de ser um Deus eterno, além de ser um Deus vitorioso, sou eu um Deus que trabalho, sou eu um Deus que estou no meio do meu povo e conheço as suas aflições. Não estou desapercebido. Eu sei que o meu povo está passando. Outra coisa, outra revelação que Deus revela por intermédio dessa carta é o quê? É no versículo de número 10, quando ele fala: saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Aqui, como a gente comentou um pouquinho lá, quando eu entrei na parte do sofrimento, na parte da tribulação, ele diz o quê? Deus é soberano sobre o sofrimento. Deus está no controle de todas as coisas. E quando ele diz e dá nome para a pessoa que vai trazer essa tribulação, e quando ele dá o tempo, dizendo o tempo que seria de 10 anos, dizendo que haveria um começo e haveria um fim, nessa tribulação, nessa perseguição, ele está dizendo o quê? Que ele tem o controle dessa situação, que ele é soberano a todas essas aflições que nós estamos passando. Então, Deus te revela a carta de Esmirna falando o quê? Que ele conhece cada um de nós, e ele sabe até onde nós vamos aguentar.
A última revelação aqui na carta de Esmirna da parte do Senhor é o quê? É no versículo de número 10, ainda no final, que ele diz assim: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aqui o Senhor, ele se revelou de várias formas, né? Mostrou que ele conhece, mostrou que ele é vitorioso, que ele é eterno, e ele se revela aqui mostrando o quê? Que ele é um Deus que alimenta a nossa esperança. Apesar de tudo isso que está acontecendo, ele é um Deus que está vendo o que nós estamos passando, e ele quer dar um galardão, ele quer dar um prêmio para nós também. E já indo para a conclusão, Esmirna vivia o quê? Ela era uma igreja, era uma cidade o quê? Era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, era uma cidade idólatra, era uma cidade antiga, mas era uma cidade também que havia uma coisa muito importante que acontecia lá. Aconteciam os Jogos Olímpicos. E quando havia esses Jogos Olímpicos, o que acontecia? O vitorioso desses Jogos, né? Eles ganhavam o quê? Ganhavam uma coroa. Era essa a premiação. O jogador ia lá, tinha os jogos, na época talvez era com os animais, né? Morria assim muita gente na arena. E eles iam à luta até o final. A comparação era essa, eles iam até o final. Eles queriam ganhar o prêmio. O prêmio era essa coroa. E eles queriam ganhar essa vitória, eles queriam ter essa coroa nas mãos. E Jesus nos convoca aqui nessa noite também a sermos o quê? Fiéis. E essa fidelidade, como a gente já conversou aqui, vai ser alcançada por como? De que forma? Em Jesus, é com Ele. É com Ele, é estando nele, é estando na presença dEle. É assim que eu consigo alcançar essa fidelidade, porque sozinho eu não consigo. Eu só vou conseguir trajar a minha vida e alcançar essa vitória se eu estiver com Cristo Jesus. Então, hoje nós temos dois caminhos. Ou eu continuo seguindo a minha vida da minha própria maneira, do meu próprio jeito, da minha própria forma, sem Cristo, e vou sofrer aflição do mesmo jeito. Porque as aflições elas estão aqui, porque a gente vive num mundo caído, num mundo pecaminoso, e as aflições estão para todo mundo, para aqueles que creem e para aqueles que não creem. Então, ou eu continuo convicta dos meus valores, da minha forma de viver, sem Cristo, e vivendo as aflições desse presente, e desmerecendo e não vivendo aquilo que Deus tem projetado para mim, que é não vivenciar a segunda morte. Mas o quê? Quando eu deixo Cristo de lado e vivencio da forma que eu quero viver a minha vida, eu vou sofrer as aflições desse presente e vou viver também minha eternidade longe do Senhor. Ou, nessa noite, se eu desejar realmente viver com Cristo e viver e aprender nesse sofrimento, como essa igreja de Esmirna sofreu também, e aprender com o sofrimento, me aperfeiçoando dia após dia, eu vou receber esse prêmio, essa coroa da vida eterna. Eu vou ter também. E não vou presenciar essa segunda morte. Essa é a premiação que Deus quer nos dar. Sabendo que nós, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, nós não conseguimos. Mas quando escolhemos estar do lado do vencedor, do lado daquele que pode, que já venceu todas as coisas, daquele que é rico, né? Esqueci de falar disso, que quando ele diz para a igreja, olha, vocês estão dizendo que vocês são pobres, mas vocês são ricos. Deus está mudando o foco daquela igreja, dizendo assim para você, o povo está dizendo que vocês são pobres, e visivelmente vocês são pobres. Se a pessoa olhar para vocês são pobres. Mas eu quero dizer que vocês são ricos. Porque o que eu fiz na cruz do Calvário, o preço que eu paguei, dinheiro nenhum consegue pagar. Então vocês são donos de uma riqueza incalculável. Vocês são ricos porque vocês têm muito de mim. Vocês são ricos porque vocês têm algo que o mundo não pode comprar, dinheiro nenhum pode comprar, ouro nenhum pode comprar. Vocês são ricos. Então nessa noite, cabe a mim e cabe a vocês seguir com Cristo ou seguir sem Cristo. As aflições vão correr para os dois grupos. E eu creio que quem seguir com Cristo, o sofrimento vem, mas o galardão é certo, a vitória é certa, a nossa vida eterna é certa, a vida eterna com Cristo, a moradia com o Senhor. Então que nessa noite nós possamos realmente perseverar como a igreja de Esmirna, sabendo que assim como ela sofreu, mas ela se aperfeiçoou no seu sofrimento e recebeu a sua premiação,
a vida eterna. Que nessa noite nós possamos ser que nem eles, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloque de pé, irmão. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus que Ele possa trazer esse entendimento a nós aqui nessa noite. Que nós possamos realmente escutar o que o Espírito diz à igreja. Que nós possamos estar atentos a tudo que tem sido falado aqui. Não somente ouvintes, mas praticantes. Que nós possamos nessa noite sair daqui sim convictos. Senhor, eu quero sim andar contigo, independente das aflições, das perseguições. Mas eu sei que contigo, eu posso vencer todas elas e estar contigo um dia. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Tudo que foi falado aqui, Pai. Sabemos, Senhor, que nós somos fracos. Sabemos, Pai, que nós somos mais tendenciosos a enfraquecer, a desfalecer, a não acreditar, a ceder. Mas nós pedimos aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a prosseguir, a olhar sempre para o alvo, Pai. Sabendo que nossa corrida aqui na terra, ela é breve e momentânea. Que nós não viemos olhar para a direita, para a esquerda, não viemos olhar para trás, não, Senhor. Mas que nós viemos olhar para o Senhor, Pai. O nosso alvo é o Senhor e nós queremos alcançar sim, Pai. Oh, Senhor, o ponto de chegada, Pai. Nós queremos chegar, Senhor, e sim, Pai, estar contigo na eternidade. E ainda que essa leve e momentânea tribulação que nós vivemos aqui, Pai, ela venha se transformar num peso de glória eterno com o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos anima, Senhor, assim como a Tua palavra diz, que nós não venhamos a ter medo, mas que nós venhamos a ter coragem, que nós venhamos a ter fé, que nós venhamos a ter confiança, convicção, Pai, de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor se revelou através desta palavra. Um Deus de cuidado, um Deus zeloso, um Deus que escuta os seus filhos, um Deus que quer se relacionar, um Deus que anseia pela sua igreja, que anseia pelos seus filhos e que sabe, Pai, que cada um enfrenta aqui, Deus. Nós queremos nessa noite, Pai, pedir a Ti, nos encoraja, nos ajuda, Pai, nessa peregrinação, nos ajuda, Pai, a caminhar contigo, nos ajuda, Senhor, a estar contigo, Pai, e prosseguir nesse mundo, Pai, cheio de pecados, cheio de malignidades, cheio de impurezas. Nós queremos, Pai, estar com o olhar no Senhor, Pai. Então nos ajuda, Pai, no dia de amanhã, nessa semana, que nós possamos, Pai, praticar, que nós possamos buscar essa fidelidade no Senhor, que nós possamos ser diferentes. E assim como foi cantado nessa noite, Pai, nos ajuda, nos aviva, coloca o fogo do Senhor dentro dos nossos corações, que nós possamos, Pai, realmente sair daqui, Pai, transformados, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e se preocupa com a sua igreja. Pai, te louvo e te agradeço, Pai, por esse dia, por essa noite, por essa palavra, e que o Senhor possa, Pai, realmente fazer a obra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém.
sem fim. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pode ficar, Aleluia. Os irmãos podem se assentar, quem está online, Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Nós estamos encerrando a nossa transmissão online e passaremos